Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast em que grandes leitores explicam o modo como certos livros entraram nas suas vidas. Esta semana recebemos Anabela Mota Ribeiro. Nascida em Trás-os-Montes, em 1971, é licenciada em Filosofia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde completou o mestrado em Estética. Jornalista freelance, colaborou ao longo dos anos em muitas publicações, entre as quais o Diário de Notícias, o Jornal de Negócios e o Público, para o qual escreve atualmente. Foi autora de programas televisivos na RTP e correspondente da Antena 1 em Londres. Organiza e modera um debate mensal sobre livros na livraria Bertrand do Chiado e foi uma das curadoras do Festival Literário de Óbidos, o Fólio, nas suas 2 primeiras edições. Acaba de lançar o livro Paulo Arrego por Paulo Arrego, com chancela de temas e debates, e disponibiliza o arquivo do seu trabalho no site anabelamotarribeiro.pt. Olá, Anabela, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Olá, Inês. Olá, Zé Mário. A Anabela é um caso de estreia no nosso programa. Sim. Porque é a primeira convidada que escolheu 3 livros do mesmo autor. Quase vamos ter um programa temático. Quase programa não, temático vamos ter um programa sobre temático. Machado de Assis, esse talvez o maior escritor brasileiro de todos os tempos, ou um dos maiores, fundador da Academia Brasileira de Letras, e que é manifestamente uma paixão tua, ao ponto de teres também feito o teu mestrado sobre ele e estás também a preparar o doutoramento, não é? Como é que isto começou? Começou com... olá, de novo. Começou com uma coletânea de contos sobre adultério e ciúme. Muitos temas. Esse foi o meu primeiro encontro com o Machado de Assis. Portanto, o Machado de Assis notabilizou-se mais do que tudo no conto e no romance. Os romances mais famosos são Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, Isaú e Jacó, Quincas Borba, Memorial de Aires. Estou a dizer estes, há alguns romances para trás, mas não há muitos, portanto não... 9 no total. Sim, creio, sim. Acho que há 3 anteriores ao Brás Cubas e o Brás Cubas inicia a segunda fase, a chamada fase de maturidade do Machado de Assis. Mas escreveu muitos contos. E eu só menciono o tema ciúme e adultério, porque agora no doutoramento eu estou a estudar o ciúme. Então é muito engraçado como as nossas inclinações naturais, vamos chamar assim, se manifestam muitas vezes de um modo repetido. Podemos dar-lhes atenção, podemos ignorá-las, reaparecem mais à frente, ou não, ou são encontros episódicos e ficamos por ali, não é? Pronto. Mas então eu li estes contos e fiquei fascinada. Eu gosto muito de ler em português. Eu não tenho o mesmo prazer quando leio em francês ou em inglês, por mais fluente que eu seja nessas línguas, e não sou, portanto, acho que me desenrasco razoavelmente. Sim. Outra coisa é ter uma intimidade com a língua, como aquela que eu tenho com o português. Também com o português do Brasil, neste caso. Sim, agora, o que é muito engraçado é perceber como o português do Machado de Assis é muito mais próximo do nosso português do que o português escrito no Brasil atual. Sim. Portanto, Ruben Fonseca, ou mesmo da Clarice, etc. Sim, é outra coisa. Portanto, o Machado morreu em 1908, foi contemporâneo do Eça de Queiroz, e eu acho que posso dizer que tenho um português próximo do Eça de Queiroz, no sentido em que a construção frásica é uma coisa que nós hoje reconhecemos, o vocabulário, expressões, e, portanto, mais distante do português que se fala hoje e se escreve hoje no Brasil. Portanto, não houve tanto esta estranheza em relação ao português do Brasil, como posso ter em relação a outros autores contemporâneos. Gosto muito também. Mas isto para dizer que, de facto, a intimidade com a língua é uma coisa que me dá um prazer insuperável.
E provavelmente se eu tivesse estudado outro autor de língua estrangeira e adquirisse essa intimidade com a língua estrangeira, isso seria ultrapassado. Não foi o caso, portanto estamos no Machado de Assis. E depois, na licenciatura, eu gostava de fazer cadeiras de opção em departamentos que não o da filosofia e escolhi a literatura brasileira com o Abel Barros Batista. Antes disso já tinha lido o Dom Casmurro e tinha ficado com aquela impressão do livro ser espantoso, de nunca ter lido nada assim. E isso é um aspecto muito extraordinário no Machado de Assis, é como é que ele não pertence a lado nenhum e como é que... Criou o seu próprio lugar, Exatamente. quase. É mesmo isso, não é? Não tem nem antecedentes, nem propriamente herdeiro. Quer dizer, influenciou muita gente, Sim. mas é ele próprio. Sim, é verdade. Ele funda uma maneira de escrever, uma coisa que é dele, e para mim o que é mais espantoso é como é que ele teve esta audácia, esta liberdade, ainda mais se pensarmos que era um neto de escravos que compraram a sua liberdade, era negro, portanto era mulato, numa sociedade ainda com uma estrutura, com uma estrutura esclavagista, não é? Era pobre, órfão, epilético, gago, uma série de coisas que diríamos intransponíveis. E como ele conseguiu contrariar o seu destino, transcender a sua condição social, eu acho que criar um enredo fabuloso, quase, não é? Nesse sentido, não se acredita, parece uma fábula para a sua própria vida, é uma coisa que me enche de admiração. E acho que também contribui para eu gostar tanto do Machado de Assis. Isto não tem nada a ver com a qualidade do Machado de Assis, escritor, mas faz-me também sentido... gostas do homem. Da história do homem, eu admiro e é um percurso admirável. Eu não sei muito sobre ele, eu não conheço nenhuma boa e completa biografia sobre Machado de Assis. Aliás, uma coisa notada, porque pelo menos até determinada fase da vida dele o percurso foi muito silencioso, não sabe Não há muitos registros também. também. Consequência da condição dele, não é? Sim, o mulato, sim. Portanto, Pobre, ele começou, sobretudo ele pobre. começou destinado a não fazer história, não é? Sim. E que este homem tenha sido o fundador da Academia Brasileira, tenha sido reconhecido em vida como o maior escritor do Brasil, é uma coisa que nos reconcilia até com a humanidade, não é? Quando eu acho que tudo está perdido, E andamos está a tudo precisar errado, disso. está tudo errado, e pronto, não, agora o Brasil corre tão mal, mas afinal Mas houve um momento há esperança, há esperança. Há esperança. Podemos ter outros Machado de Assis, outras pessoas em quem nos inspirar, outras pessoas que nos dizem é possível. Não é? E já que tocaste no Dom Casmurro, começamos exatamente por aí. Tá bem. Começamos pelo Dom Casmurro. Podíamos começar por outro lado. Podíamos, Sim, mas vamos já que por aqui. estavas a falar do Dom Casmurro, que te levou a uma cadeira na faculdade, que te levou ainda a explorar mais literatura brasileira, não é? Mas eu diria só que quando estudei com o Abel, estudámos As Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi o livro que eu trabalhei na minha dissertação de mestrado. E aí percebe-se o que é um grande professor, porque eu já tinha lido os contos, já tinha lido o Dom Casmurro e foi outra coisa. Portanto, esse encontro foi muito feliz e acho que me ajudou a ler o Machado de Assis de uma outra maneira. Mas de certeza que falaremos disto mais adiante e das Memórias Póstumas de Brás Cubas também. Em relação ao Dom Casmurro, há incontáveis ensaios, leituras críticas, trabalhos de alunos na escola secundária, na faculdade, sobre Capitu traiu ou não traiu, que é a grande pergunta. Questão da literatura que é a grande brasileira. questão. Capitu como o grande enigma. Bom, eu acho sempre que ela não traiu. Se essa questão isso logo no início, logo se essa questão, sim, eu li várias vezes. Sim. E também falaremos disso, que é como é que nós podemos ler de facto, e assim se percebe um clássico, podemos ler tantas vezes um livro e ter uma noção de descoberta quase página a página, não é? E eu vou lendo diferentes edições. Por exemplo, do Brás Cubas, eu tenho uns
5 ou 6 livros, todos da Cotovia, que é a edição que eu sigo, porque assim já sei onde é que fica cada página, cada parágrafo, mas há um momento em que já está tão riscado, tão trabalhado, que eu passo para a edição seguinte, porque não quero que isso fique, que isso contamine a minha leitura. De repente preciso de um encontro a sós, não é? Com a página. Tens vários exemplares com várias leituras. Exatamente. E a mesma coisa com o Dom Casmurro. Portanto, esta edição que eu trouxe neste momento, porque era a que tinha mais à mão, é uma edição da Relógio d'Água que tem o Dom Casmurro com o Isaú e Jacó. Que é o terceiro livro, digamos assim. Sim. E eu, não sei, posso mostrar-vos assim esta dupla página, onde eu acho que está aqui no essencial o meu projeto de doutoramento. E se formos ler outra edição está outra coisa, não é? E eu cheguei aqui a este ponto, e esta seria talvez a minha terceira, acho que era a terceira ou quarta leitura do Dom Casmurro, e foi só aqui que eu percebi o doutoramento pode passar por aqui. Por este capítulo em particular da saída? Não sei se exatamente por este capítulo, mas foi neste momento que eu disse, isto pode ser um caminho. E esbocei diferentes triângulos. Portanto, o Dom Casmurro, para quem nunca leu, é o Otelo brasileiro, assim designado, com uma originalidade notada pelo Eduardo Lourenço num ensaio que ele escreveu sobre o Machado de Assis e mais especificamente sobre o Dom Casmurro nos anos 60. E dizia, imaginem um Otelo que é escrito não pelo Shakespeare, mas pelo Otelo. Muito bom. E é o que acontece, o que acontece no Dom Casmurro. Portanto, é na primeira pessoa. Exatamente. Não é? Portanto, a história é narrada pelo Bento Santiago, Bentinho. O marido da Capitu. Marido da Capitu, um ciumento patológico. E, portanto, aquilo que nós temos é o relato dele. Nós não temos o ponto de vista de um narrador omnisciente, neutro, não temos o ponto de vista dela. O que temos é a cabeça dele, não é? E temos uma cabeça delirante de um tipo que se assume como ciumento e... não é completamente fiável como testemunha, não é? Sim, mas isto está tão bem feito que nós aderimos muito facilmente a isto, queremos nesta teia, não é? E eu diria que a maior parte das pessoas acha que a Capitu traiu, porque isto de facto é contado de uma maneira... Começam mesmo a acreditar. Portanto, eles são amigos desde sempre, são vizinhos, acabam por casar, não têm filhos, depois têm um filho, e há um momento em que o Bentinho acha que o filho tem a cara do melhor amigo. E, portanto, incendeia-se nele essa dúvida, essa suspeita. Mas nós nunca vemos a cara do filho. Exato. Não podemos tirar claro, a dúvida. Não podemos saber se não é ele que está a projetar a cara do amigo no filho. Claro, não é? Claro. É claro que o Machado de Assis, que é muito hábil, vai-nos dizendo que ela tem uns olhos de ressaca. que é uma expressão... Maravilhosa, sim. Sim, mas o que quer dizer olhos de ressaca? Não é? Tenho medo de poder querer dizer, não é? Quer dizer. Portanto, lança essa ideia muito ardilosa de que ela é infiável, de que ela não é má rapariga, mas é infiável, não é? E, portanto, sim, nós podemos achar que por várias razões, até porque queria dar ao marido a satisfação de ter um filho, concretizar esse desejo, até essa razão nós podemos esboçar, e portanto podemos pensar sim que de facto houve ali uma traição. Ora, como também se diz em muitos destes ensaios sobre a Capitu e o Bentinho, a questão mais interessante ou mais importante não é se ela traiu de veras ou não, é a forma como tudo isto é montado e a forma como nós nos projetamos na leitura, não é? E como dissecamos estes vários elementos. Ao contrário do Otelo do Shakespeare, no qual nós sabemos que a Desdémona estava inocente, sim. Aqui nós não sabemos se ela estava inocente ou não estava inocente. Mas eu, pensando neste Otelo brasileiro, pensei num elemento curioso, é que o nome do Bentinho é Bento Santiago. Ora, Santiago é Tiago, é Iago. Voltamos ao Shakespeare. Ou seja, voltamos ao Shakespeare, não é?
E, portanto, que era aquele o maquiavélico que induz o Otelo em erro e que o faz duvidar. Sim. E eu acho interessante pensar que o Bentinho é assim uma espécie de 2 em 1, porque ele é simultaneamente o Otelo e o Iago, não é? Isto sou eu a pensar algo sobre o livro, não é? Claro. E portanto é como se ele fosse é como se fosse um harakiri, é como se fosse uma automutilação, porque ele não precisa que essa dúvida seja lançada externamente. Ela já existe dentro dele, não é? Se nós atribuirmos essa importância ao nome, não julgo que fosse uma coisa inocente. Sim. Do Machado de Assis, mesmo o primeiro nome Bento. Aliás, devia ser tudo menos inocente. Sim. Pronto, e portanto é um livro sobre o ciúme e sobre a suspeita. E eu acho que sobre a infelicidade há uma frase tremenda que dá muito que pensar e que depois é desdobrada de diferentes maneiras no livro, mas diz assim, ganha-se a batalha, perde-se a vida. Eu vou repetir. Ganha-se a batalha, perde-se a vida. E então é o momento de nós perguntarmos, mas afinal que pacto é este que fazemos com a vida, com o diabo? O que é que ganhamos exatamente? Era mesmo tão fundamental assim ele saber se ela o traiu, não traiu? Ele acabou sozinho, amargurado, apelidado de Dom Casmurro, pelo seu estado de casmurrice, de infelicidade, de isolamento, e ela acaba proscrita na Europa, portanto é uma morte social. Ele não a mata, ao contrário do que acontece com o Otelo de Shakespeare, mas acaba matando de certa maneira, uma vez que se afasta dela e afasta da vida que era a dela. E é um livro muito perturbador e enigmático mesmo. Portanto, eu estou a contar estas coisas e acho que elas não estragam nada. O livro é muito mais do que isso, não é? Para já o livro é assim uma espécie de construção, como se fosse um palácio de cristal, com zonas oblíquas, espelhos, recantos sinuosos, caminhos que parecem principais, atalhos, e tudo se mistura e tudo se confunde. E isso é uma coisa que gosto muito, não é? Porque e continuas a perder-te dentro do livro. Sim, sem dúvida, não é? Portanto, eu agora estou a começar o doutoramento, o que quer dizer que, e já li umas 4 ou 5 vezes, o que quer dizer que ainda vais ler mais umas quantas. Não é? E depois há uns capítulos principais que esses então é preciso ler quase e saber de cor, palavra não é? a palavra. Que é o que eu sei, que é o que acontece comigo em relação a alguns do Brás Cubas. Há passagens que sei quase de cor. Porque eu gosto, eu falo disto, entusiasmo, de facto, isto está-me um... Nota-se, é a única forma de o fazer, não é? Está-me um grande prazer. Porque eu tenho 45 anos, sou jornalista, não tenho propriamente a intenção de fazer uma carreira académica. Porque é que eu fiz o mestrado e agora o doutoramento? Porque isto me dá um pretexto exterior a mim para ler, para estudar uma coisa de um modo organizado e com uma orientação que eu não faria de outra maneira. Portanto, isto só faz sentido. Grau de profundidade. Claro, não é? Sim. O Dom Casmurro depois leva-te então à cadeira do Abel Barros Batista, que te leva às memórias. Às memórias póstumas do Brás Cubas. Exatamente. Que leste de uma maneira diferente, não é? Sim, estavas a falar um pouco portanto, sobre isso. eu li-o com ele na aula. Portanto, era uma leitura acompanhada, porque ao mesmo tempo que em casa ia avançando na leitura do livro, ia revendo tudo na aula seguinte, a partir da discussão que era suscitada pelo Abel Barros Batista. Este livro, que foi editado em 1880, As Memórias Póstumas de Brás Cubas, tem este título muito enigmático, porque são umas memórias póstumas de uma pessoa que se chama Brás Cubas. O narrador já morreu. O narrador já morreu, É exatamente. um defunto autor. Não é? É um defunto autor. E a primeira coisa que nos surge é, mas como é que nós tomamos como boa uma coisa que sabemos que é irreal, que é o facto das memórias serem póstumas. Exato. Mas nós aderimos a esse engodo imediatamente, como se ele fosse bom. E eu diria quase isso é condição para nós seguirmos esta viagem.
A ideia de viagem, aliás, está explicitada logo no começo das Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando Machado de Assis diz que outros autores viajaram de diferentes maneiras. Por exemplo, o Garrett viajou na sua terra, o Sterne viajou à volta do seu quarto, e o Brás Cubas viajou ao longo da vida. É como se a vida fosse um quarto imenso, não é? Mas e a vida, neste caso. sim, e a vida é a sua cabeça, não é? Sim, exatamente. E é a vida deste... Eu adoro a dedicatória que ele faz ao verme, não é? É. Ao verme que primeiro, como é que é? Primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, e Ele- como saudosa lembrança estas memórias póstumas. É maravilhoso. Não, dedica há um ao verme humor, que o, não é? que o Há um- devorou. Sim, há um humor incrível que atravessa este livro. E um engenho narrativo. Engenho narrativo. Não, o dispositivo é uma coisa de uma sofisticação e parece uma coisa ligeira, não é? Mas este livro é escrito, diz o Brás Cubas, não o Machado de Assis, diz o Brás Cubas, numa advertência ao leitor, diz assim: escrevia, portanto, esta obra, com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Portanto, este livro é escrito com estas poderosas imagens, não é? Nós estamos mesmo a ver uma pena que faz rir. Exato. E, de facto, o humor atravessa o livro. Mas a tinta é melancólica. A tinta é melancólica. Mas vale a pena dizer que há, antes mesmo do livro começar, portanto, antes do capítulo 1, que se chama Óbito do Autor, há uma advertência ao leitor que já é assinada pelo Brás Cubas. Então, isto aqui é o segundo pressuposto ao qual aderimos muito credulamente, mas que sabemos ser falso, que não é o Brás Cubas que escreve estas memórias, evidentemente, é o Machado de Assis. Mas nós estamos a falar o tempo todo do Brás Cubas, não é? E ainda mais, se nós seguirmos nesta edição portuguesa, virmos que há um prólogo da 4ª edição que é escrito pelo Machado de Assis. Portanto, temos uma primeira coisa que é escrita pelo Machado, assim como se fosse o autor, muito sério, a dirigir-se aos seus leitores. Depois é o narrador que se Depois é dirige o ao narrador, leitor. exatamente, e depois Depois começa propriamente o óbito. Não é? E começa, algum tempo hesitei se devia abrir estas páginas pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. É muito bom. É muito bom! O livro é tão E extraordinário. sobretudo porque está logo a deitar abaixo uma daquelas regras que quase toda a ficção universal começa a contar a história de um personagem pelo nascimento. Claro. O próprio Sterne, Claro. no Tristram Shandy, começa com, um bocadinho antes, os pais a conceberem, não é? Exato. Mas a lógica Começa-se diz-nos pelo princípio, começa-se não pelo é? princípio. E ele, Claro. Mas estando já no fim, faz ele diz assim, retrospectivamente. eu sou um defunto autor para quem a campa foi outro berço. Não é? Pronto. E uma das coisas que eu trabalhei na minha tese tem que ver com esta estranheza muito grande que nós temos por estes fatores que já enunciei e muitos outros. Mas há outro que é principal, que é o facto de todas as balizas de realidade, ficção, começo, fim, campa, berço, morte, vida, todas estas estão sabotadas. Portanto, essa ideia de fio do horizonte, de fio preciso, simplesmente aqui fica alterado, é completamente subvertido. E isso causa uma perplexidade muito grande, não é? E, portanto, o que é morte neste livro e o que é vida neste livro, não é? Então, em resumo, o Brás Cubas é um sujeito que nasceu numa família abastada, de quem se esperava tudo, que teve todas as condições para ter uma vida gloriosa, e a palavra glória não é inocente, porque ele persegue essa ideia de perpetuidade do nome, da memória que legamos. Portanto, a ideia da posteridade é essencial neste livro. E ele acaba não casando, não tendo filhos, não tendo uma carreira, ou seja, não fazendo absolutamente nada. Não cumpre nenhuma das expectativas. Nada. Ele falha em É uma tudo. espécie de negativo do próprio Machado de Assis. De quem não se esperava nada e conseguiu tudo. Ele esperava-se tudo e não conseguiu nada. Há um crítico contemporâneo do Brás Cubas que diz, mas afinal quem é melhor, há um crítico contemporâneo do Machado de Assis que, revelando uma estranheza perante este livro, diz assim, mas afinal quem é o Brás Cubas? É um sujeito nulo que fica livre de casar, não tem filhos e morre. Uma coisa assim, portanto, a biografia dele era isto, era nada. Não havia nada que inscrevesse a presença dele na Terra.
E, portanto, o Brás Cubas, postumamente, olha para a sua vida com uma liberdade que ele acha que os finados têm, e é um capítulo muito, muito famoso. Os títulos dos capítulos são muito, muito espirituosos. Mas então, vou só ler essa passagem. Eu acho que está aqui já. Está completamente sublinhado. Sublinhado, riscado, anotado. Pronto, diz assim: talvez espanta ao leitor a franqueza com que lhe exponho e realça a minha mediocridade. Advirto que a franqueza é a primeira virtude de um defunto. E depois vai por aí fora e diz assim: mas na morte que diferença, que desabafo, que liberdade. Como a gente pode sacudir fora a capa, deitar ao fosso as lantejoulas, despregar-se, despintar-se, desafeitar-se, confessar lisamente o que foi e o que deixou de ser. Porque, em suma, já não há vizinhos, nem amigos, nem inimigos, nem conhecidos, nem estranhos. Não há plateia. E é verdade. E é verdade, não é? Enquanto somos vivos, estamos sempre na iminência de ser julgados pelos outros. Não é? Claro. A morte não, libertamos disso tudo. Claro. Não é? Temos sempre plateia. Sim. Durante a vida temos. As pessoas com quem vivemos, mais proximamente, mais ao longe, mas esta ideia de plateia, esta ideia de sermos julgados, acompanha-nos sempre. Portanto, este finado pode escrever um livro desconforme. Pode escrever o que lhe der na gana, no fundo, não é? Não há plateia. Está completamente livre de escrever e dizer o que quiser. Portanto, pode fazer. Dessa maneira, se calhar, é o único lugar onde podemos ser absolutamente sinceros e livres ao analisar a nossa vida, não é? Porque quando escrevemos uma autobiografia ainda estamos vivos, podemos melindrar aquele e tal. Quando já estamos mortos, who cares, não é? Acabou. Agora, uma boa pergunta é: e porquê é que o Brás Cubas não conseguiu fazer nada com a vida? É uma boa pergunta, de facto. Bom, eu, na minha dissertação, que tem um título interminável, o livro que vai ser em breve tem um título que eu acho bonito e que é A Flor Amarela, Ímpeto e Melancolia em Machado de Assis, mas o título da dissertação é 2 pontos. A Flor da Melancolia e o Ímpeto Cesariano, ou a Negação e a Afirmação da Vida nas Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. É um título ao século XIX. Gostaram? Maravilhoso. Mas, em regra geral, se serve de consolo. Os títulos de teses de mestrado são sempre 1,5 metro. Não, mas também é preciso 2 dizer metros. que o título do livro já é um bocado comprido. Pá, não é de responsabilidade minha. É verdade. Pronto, então eu escolhi estas 2 âncoras, a Flor da Melancolia e o Ímpeto Cesariano, para ler este livro, que pode ser lido e é lido de muitas maneiras. À semelhança do Dom Casmurro, é um dos livros mais estudados na obra do Machado de Assis. Há um capítulo seminal que se chama Na Tijuca, que é um lugar para onde o Brás Cubas vai depois da morte da mãe. E, portanto, ele está a viver um luto. E diz assim: renunciei a tudo, tinha o espírito atónito, creio que por então é que começou a desabotoar em mim a hipocondria, essa flor amarela, solitária e mórbida, de um cheiro inebriante e subtil. Isto é tão bonito, soa tão bem, não é? Pronto, e portanto é essa flor amarela, solitária e mórbida, de um cheiro inebriante e subtil. Quer dizer que, na sequência da morte da mãe, desperta nele esta flor da melancolia. Também é uma consciência da morte. Exatamente. E, portanto, é uma noção de finitude que não o desacompanha nunca mais e que nunca tinha acontecido. É muito interessante também um capítulo em que ele fala da morte e diz que uma coisa é a morte outiva, não é? É a morte, ou a morte política do Sócrates. Portanto, são as mortes de que ouvimos falar. Outra coisa é a convulsão provocada pela morte da pessoa amada. E, portanto, há uma vida de facto e há uma interpelação direta, não é? Que ele sente. E é como se o aroma desta flor, este aroma inebriante e subtil da melancolia, o acompanhasse todo e o impedisse de afirmar
aquilo que eu sublinhei e que me parece fundamental e que é o ímpeto cesariano. E, portanto, tem que ver com o ímpeto de César, o imperador, com uma delimitação territorial, com um deixar marca, com um firmar o estandarte, com um ser lembrado na posteridade, com ter um nome que é dito. Mas para isso é preciso essa atitude de vontade, esse impulso vital da criação, não é? A criação de um filho, de uma obra. E, portanto, é como se essa flor da melancolia o impedisse de se inscrever, de firmar esse estandarte de César. Essa expressão, o ímpeto cesariano, é usada pelo Brás Cubas para dizer que outro, que não era mais bonito do que ele, nem mais lido do que ele, nem mais rico do que ele, Conseguiu fazer isso. conseguiu roubar-lhe a Virgília, que era a noiva que ele tinha, e a candidatura no Senado, porque ele tinha um ímpeto verdadeiramente cesariano. Então, se calhar teve a vida que ele achava que podia ter tido, não é? Se tivesse o ímpeto Sim, certo. se tivesse o ímpeto certo. Se tivesse o ímpeto, se o conseguisse afirmar. Portanto, eu trabalhei muito a partir destes dois eixos. Podiam ser outros quaisquer, de facto, há uma miríade de possibilidades. Depois eu posso pensar, porquê estes? Não é? Depois interroguei, porquê é que isto me interessou tanto? E percebi que há assim uns elementos que eu poderia apontar, mas que não bastam. Por exemplo, o Brás Cubas nasceu no mesmo dia que eu. Academicamente, acho que isso não é assim. Todavia, este livro está cheio de presenças misteriosas que decidem a ação. Sim. Portanto, ouvem-se umas vozes misteriosas, aparecem umas borboletas, há o aroma de flores, há umas coisas que são inebriantes, não são tangíveis, e contudo o curso da vida, da ação, da escolha, faz-se muito por aqui. Como se a vida e a decisão e qualquer coisa fosse superada ao ouvido deste sujeito, não é? E, portanto, não é um enredo que vem de si próprio, mas é qualquer coisa que é exterior a si. E, portanto, sim, há umas presenças misteriosas, não é? Que nos fazem dizer, olha, talvez não seja assim tão bizarro eu escolher isto pelo facto de fazer anos no mesmo dia do Brás Cubas, que é 20 de outubro. Mas tu tens ímpeto, ao contrário dele. Tu tens ímpeto. Mas tenho uma melancolia muito séria também, não é? Estás a lutar com os dois ímpetos, então. Mas é porque eu acho que a vida é mesmo isso, não é? No fundo, eu vou-me dando conta, eu já escrevi a tese há algum tempo, já a defendi há um ano, ou mais de um ano, e vou-me dando conta de que isto é cada vez mais, ou leio isto cada vez mais como uma metáfora da vida, com os seus nascimentos e mortes, com essa melancolia que nos impede de nos inscrevermos, que corrói a nossa ligação, o nosso interesse pela vida, pelos outros, e depois qualquer coisa que é até vital e que nos faz querer viver o dia seguinte, não acabar ainda, fazer coisas que nos perpetuam, não é? E, portanto, isto parece-me uma poderosa metáfora do que é a vida. E depois também eu percebi que há a morte da pessoa amada, o que aconteceu com a minha avó materna, e, portanto, eu percebi do que é que o Brás Cubas está a falar. E não é o perceber porque li, é o perceber porque eu sei. Eu sei, e sei de uma outra maneira, não é? E isso importa também. E pronto, Então, espero que leiam todos agora a minha dissertação. Vai sair em fevereiro, não é? Fevereiro, Na Quetzal, pela Sim, Quetzal. sim. E agora, passando para talvez o livro dos três, o menos conhecido, do Esaú e Jacó. Porquê esse e não o Quincas Borba, por exemplo? Sim, bom, eu só li o Quincas Borba uma vez. Portanto, não era o suficiente para o trazer. Não era. Não está São suficientemente 4 sublinhado. ou mais vezes. Exato. Não tem sublinhados que cheguem. Porque eu acho que há similitudes que eu posso estabelecer muito facilmente entre estes três livros. Além da estrutura, que é uma estrutura muito peculiar, que vive de capítulos curtos, por exemplo. Portanto, só para voltar aqui a Memórias Póstumas de Brás Cubas, o livro, na edição portuguesa, tem umas 300 páginas e tem 150 capítulos. E este foi, aliás, um dispositivo que eu repliquei tanto quanto consegui na minha dissertação. Portanto,
Existe também um prólogo da primeira edição ou uma espécie de introdução, existe uma advertência ao leitor, só depois começa com o capítulo 1 e vai por aí fora. Os capítulos são curtíssimos e depois os títulos são uma paródia, muitas vezes, aos títulos mesmo do Brás Cubas. Também acontece no Dom Casmurro esta estrutura e uma coisa que não falei que é muito importante é que as pontas vão sendo deixadas pelo caminho, parecem coisas desimportantes e de repente são repegadas mais à frente e é como se um nó se desfizesse ou se um enigma fosse aclarado. E isso é uma coisa que eu acho que tem a ver com a construção dos romances do Machado de Assis. Bom, o Esaú e Jacó são 2 irmãos, portanto, estes são os irmãos bíblicos, não é? Sim. Mas o livro trata de 2 irmãos gêmeos, o Pedro e o Paulo. Muitos leem este livro como uma metáfora do Brasil. O tema da afirmação do Brasil, da independência do Brasil, portanto, uma dimensão política está também muito presente neste livro. E o que nós temos é 2 irmãos desavindos desde o ventre e que disputam tudo. Disputam a atenção da mãe, disputam uma menina pela qual os 2 estão apaixonados, que é a Flora, disputam uma ideia de país, portanto, um é absolutista, o outro é liberal. Podem ser perfeitamente Dom Pedro e Dom Miguel. Sim. E aquilo que nós percebemos é como eles se degladiam, mas também como se amam. E eu tenho um fascínio muito grande pela construção de uma personalidade ciumenta. Portanto, para voltar ao Bentinho, mais do que perceber o ciúme que ele tem da Capitu, interessa-me perceber como é que se formou aquele coração de brasa, que é uma designação que ele usa. E, portanto, interessa-me ir muito a esses primeiros triângulos parentais e filiais, portanto perceber... os triângulos que tu desenhaste no outro exemplar também se aplicam no Esaú e Jacó. Sim. Portanto, são muitos triângulos, não é? Porque só assim, porque já falei bastante e torna-se mais claro. Em relação ao Dom Casmurro, o triângulo mais habitual é Bentinho, Capitu e Escobar, que é o amigo. Mas depois podemos fazer Bentinho, Capitu e a mãe do Bentinho. Podemos fazer Bentinho, Capitu e uma amiga irmã da Capitu a quem ele arrasta a asa num determinado momento. E, portanto, as variações são muitas e as relações são muito incestuosas. São muito incestuosas. Não são perpetradas, mas o que eu quero dizer é que aquilo que as alicerça de um ponto de vista emocional é uma coisa... E terias Paulo, Pedro e Flora, por exemplo. E com a mãe também, não é? Brasil, pois. Brasil, não é? Onde está a Flora, leia-se Brasil. Sim, mas há um conselheiro que escreve estas memórias ou que escreve a história de Esaú e Jacó, e usa a dada altura um fragmento da Ilíada para um e da Odisseia para o outro. Portanto, de facto, podemos declinar esta ideia triangular de diferentes maneiras, não é? Mas eu quero muito perceber, de facto, como é que é a construção de uma personalidade ciumenta e perceber se o ciúme que os irmãos têm um do outro em relação aos pais tem uma aparição diferente daquele que conhecemos habitualmente num contexto conjugal. Mas o que é que eles têm em comum? E o que é que distingue verdadeiramente o ciúme da inveja? E o ciúme implica a anulação do outro ou ser preferido por esse que é cobiçado, não é? Portanto, o outro não pode existir sequer, tem de ser aniquilado, ou isso não interessa, o que interessa é ser escolhido pelo objeto que é o objeto amoroso que é cobiçado. São muitas perguntas e, portanto, quando eu penso que quero estudar no doutoramento, que estou agora a começar, portanto, estou a fazer a parte curricular, quando eu penso que quero estudar o ciúme, não é só essa aparição, de facto, conjugal, mais comum entre marido e mulher, entre amantes. Interessa-me ir a esses momentos primordiais. Mais fundo ainda. É.
Nós é que vamos ter de deixar este mergulho e voltar à tona. Tão entusiasmado. Exato. Vamos recordar que Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, está disponível em várias edições em Portugal, com preços entre os 10 e os 20 euros. Dom Casmurro, de Machado de Assis, aliás, são todos de Machado de Assis, também está disponível em várias edições, entre os 7,5 euros e os 19 euros. Isaú e Jacó, temos aqui a edição da Relógio d'Água, em que podemos comprar os dois livros num só, Dom Casmurro e Isaú e Jacó. Também está disponível em várias edições, entre os 11 e os 19 euros. De recordar que o livro da Anabela vai ser lançado em fevereiro. Recorda-nos, é a Flor Amarela. Flor Amarela, Ímpeto e Melancolia, Exato. em Machado de Assis. Exatamente, é lindo. É lindo. Sai para o Quetzal em fevereiro. Espero que comprem todos. Depois Depois de digam-nos. ouvir isto, é impossível não É impossível não comprar a Anabela. Obrigada. Para a semana estaremos Posso de agradecer volta. à Quetzal. Claro. Não, é porque eu fiquei tão contente que eles quisessem publicar esta dissertação, Sim, não é? sim. Claro que sim. É certo que não é um texto académico convencional, mas é uma coisa corajosa. Publicar um livro que ficará evidentemente confinado a um nicho não muito expressivo. E a todos os nossos ouvintes. Sim, Sim, nós temos ouvintes. sei lá, Pá, de tipo grande milhões. Pronto, milhões. Não, os nossos Não, são de grande mas categoria, São de grande portanto. categoria. Não são milhões, mas já são uns quantos. Exatamente. Para a semana estaremos de volta com mais um episódio. Até lá, sigam-nos nas nossas redes sociais, em facebook.com/biblioteca de bolso. Ouçam-nos através do SoundCloud, do iTunes, por subscrição RSS e na rádio online Rádio Lisboa, onde também podem descobrir muitos outros podcasts. Anabela, muito obrigada por teres vindo. Obrigada, Inês e Zé Mário. E para quem nos ouve, pelo até para a convite semana. E por estarem a ouvir. Obrigada. Obrigada, até para a semana. Até para a semana.